Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel, sou discípulo de Jesus Cristo, a qual no passado eu fui ex-membro da maçonaria, ex-satanista e ex-luciferanista, a qual eu trabalhei com evocações de principados e potestades, tá? Atuei aí com alta magia negra e pela graça e misericórdia de Jesus eu fui liberto e fui chamado para proclamar o evangelho, levar a palavra do Senhor a todas as nações e fazer discípulo. Eu vou abordar aqui um tema, irmãos, que é pouco falado, porém nós vivemos no tempos do fim, tá? Onde a fúria de Satanás é muito grande contra a humanidade, contra mim e contra a tua vida, porém nós teremos a vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o que eu vou abordar aqui, irmãos, é uma questão aí que o satanismo, tá, está invadindo as igrejas onde tem muitos líderes religiosos a qual fazem culto, né, a principado, a potestade e diretamente a Lúcifer. E esses líderes evangélicos cristãos, né, acaba sendo influenciado por uma força oculta, onde o objetivo deles é se beneficiar, é ter poder, é ter sucesso, é ter destaque na sociedade, tá? E a maçonaria evangélica, ela tem entrado cada vez mais nas igrejas, quer seja as de denominações grandes ou as pequenas. Propriamente dito, um fato que ocorreu aí na igreja evangélica e a maçonaria evangélica de Goiás, tá? Isso foi praticamente aí em agosto de 2011 e eu venho vendo, né, após a minha libertação, que faz praticamente 1 ano e meio, a qual eu encontrei Jesus e me libertei, alguns líderes evangélicos estão envolvidos, né, dentro da maçonaria e acaba levando aquilo que nós temos de mais valioso, que é a nossa vida, tá? Porque nós colocamos a nossa vida da nossa família no altar, e por não ter o entendimento e por acreditar em homens, nós acabamos ficando à mercê da autoridade que eles exercem no seu pastorado, tá? Então, houve um movimento aí de integração dos evangélicos maçons, e essa comemoração ela foi selada com esse pronunciamento aí, com incentivo espiritual da parte de pastores evangélicos maçons. Agora, o que é mais interessante, irmãos, é que entre esses líderes, né, presentes aí, estava o maçom e o pastor Lindenberg Mendes Viana, né, da própria loja aí Estrela do Rio, e a qual dirigiu um dos cultos, né, com fins aí de declarar as metas que foram traçadas e os objetivos. E em especial também esteve aí um grande integrante, o deputado federal João Campos, o deputado estadual Daniel Messac e também outros frequentadores, né, de instalações e ordens maçônicas. Alguns pastores evangélicos aí, como citei o João Campos, né, receberam aí considerações do grão-mestre Barbosa Nunes. E o que eu venho alertar, irmãos, é que Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E dentro, né, disso que foi abordado, o próprio pastor Lindenberg Mendes, né, que dirigiu um dos cultos maçônicos, porque a maçonaria que vem aí seguido aí desde os templários de 1150, 1200, né, do ano, e a base maçônica, ela é que deu sustentação para as igrejas evangélicas no passado, como a própria Igreja Batista, e hoje em dia aí muitas igrejas, muitos pastores estão dentro da maçonaria, porque quando eu estive, eu vivenciei e vi lá pais de santos, pastores, líderes do poder do governo,
pessoas de alto cargos, né, pessoas renomadas que se encontram lá também. E muitos pastores aí dessas grandes igrejas estão envolvidos com isso, onde Satanás, diretamente Lúcifer ou Bafomé, como cada um vai entender, tem trabalhado em prol de um benefício dessa fraternidade, tá? Onde muitos aí acabam deturpando a palavra para o seu próprio benefício e servindo como pedra de tropeço para o povo cristão e evangélico, onde o povo, como a palavra diz em Osés, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós devemos buscar conhecimento, não só ouvir o que um líder religioso fala ou faz, mas devemos analisar nas escrituras tudo aquilo que é pregado e o que é falado também. E esse pastor Lindenberg dirigiu esse culto maçônico aí, diretamente aí da ordem da Federação dos Teólogos do Brasil, né, que também aí é o professor da capelania aí da Faculdade de Teologia Universal, o pastor presidente do ministério aí. E eles, dentro dessa organização aí, eles têm feito muita coisa na humanidade, tá? Todos os amigos aí, dentro desses aí que estiveram reunidos, né? O pastor deputado federal João Campos, né? Amigo do bispo Manuel Ferreira, que é um grande pastor assembleiano e também deputado federal pelo PSDB, né? E líder também, né, da Frente Parlamentar Evangélica. Não sei se os irmãos lembram dele, mas deve lembrar, ele é muito conhecido. Ele defendeu a si próprio e também o líder máximo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, do Ministério Madureira, do bispo Manuel Ferreira, né, a qual também tem um suposto envolvimento ao reverendo líder da seita Igreja da Unificação, que também é citado na própria ordem dos membros do político da maçonaria. E os pastores aí, esses que estão envolvidos aí, muitos, a quais já foram iniciados aí, que tem o rito escocês, que é o principal aí, é o mais iniciado, e o rito York, tá? Mas a gente foi entender muitos detalhes como funciona esses ritos, demanda tempo e o objetivo nosso é revelar para os irmãos a verdade, tá? E aqui você vê aqui o próprio os pastores aí da Assembleia, da CGADB, tá? O próprio filho dele também, a qual a Assembleia de Deus atualmente tem cedido lugar para a parte política, para os membros da maçonaria, porque a maçonaria tem uma união com esses líderes religiosos, tá? E político, porque o intuito deles é ter destaque, é ter poder, é conseguir atingir aquelas metas que eles vêm traçando sobre a atuação diretamente de Lúcifer, a qual eu vivenciei e vi também, tá? Então, os irmãos têm que entender que todas essas metas que são retirados pouco a pouco da parte espiritual é imposto na humanidade. E aí, eu vou citar aqui alguma coisa aqui para os irmãos entender que como existe um juramento dentro das ordens iniciáticas, tá? Se o seu irmão perguntar para alguém ou para o seu líder religioso da sua igreja, ele jamais vai dizer que é maçom ou que tem algum envolvimento, tá? Porque nós fazemos juramento. Há quem diga que quando uma pessoa sai da maçonaria, para eles classificam a pessoa sempre maçom, ou que a pessoa está adormecido, tá? Então, a gente pode analisar que uma das grandes, um dos grandes pontos da iniciação é quando o candidato é trazido diante aí do grande venerável, né, onde tem a mesa triangular, né, coberta aí com paramentos, é iluminado com vela,
contendo os cálices, né, o crânio humano, introduzido sobre a Bíblia, né, crânio esse que tem destaque em todas as iniciações, que significa sabedoria também na classificação deles que eles abordam. Tá? Então, a gente for reparar uma das declarações do clérigo católico e respeitável maçom Eliphas Levi, a qual eu estudei alguns, né, dos seus conceitos, né, a qual ele abordou aí dentro do ocultismo. Ele deixa bem claro que a sua adoração é luciferiana e que Satanás é aquele anjo suficientemente orgulhoso, tá, para acreditar que é um Deus, né, corajoso o suficiente para comprar a sua independência ao preço da sua eterna tortura e eterno sofrimento. Então, você pode ver que dentro aí de outros maçons respeitados, né, como conhecido aí como o pai da maçonaria, Albert Pike, né, apela à ordem aí em devidos sentimentos luciferianos, e ele aborda e diz que Lúcifer é Deus, tá? Que é a verdadeira e pura religião filosófica, é a crença diretamente em Lúcifer, a qual tem muitos maçons que atualmente é iniciado, deve ter alguns graus, mas ainda não tem certo conhecimento, porque eu já conversei com vários maçons e nem tudo o que um conhece é o que o outro conhece, tá? Vai um alerta também. Então, Albert ele diz, tá, que Lúcifer é igual a Adonai, tá? E que por Lúcifer ser o portador da luz, o detetor da luz, ele é que ilumina a humanidade e ele é que leva a iluminação à sabedoria. Então, se a gente for analisar, né, essas tradições estão cheias de revelações divinas inspiradas em demônios, tá? Em anjos caídos. E quando um maçom descobre que a chave para, vamos dizer assim, para chegar ao objetivo dele, ele se aprofunda cada vez mais, tá? Então, essas energia cósmica ao qual se é trabalhado dentro de ordens iniciáticas, elas revelam alguns segredos que as pessoas não fazem nem noção e não têm entendimento. Mas o que nós temos é que entender, dentro desse contexto todo, é que esses desígnios satânicos, né, dentro dessas seitas mundial, como a maçonaria, se relacionar com o próprio cristianismo, com uma facção aí de demônios, é antibíblico, tá? Então você não pode servir a dois senhores, né? Como muitos dizem aí que o grande pai do pentecostais, né, pentecostalismo, um dos fundadores da Assembleia de Deus, o Charles Fox, tá? Alguns dizem que ele não participou e não era membro, nunca foi maçom, mas existe evidência sim, irmãos, tá? A qual já vem aí de anos e anos aí, de a maioria dessas pessoas da filosofia e teólogos e pessoas que criou teologia da prosperidade, teologia da salvação, os calvinismo, puritanos, arminianismo, todos eles tiveram envolvimento com ordem maçônica, tá? Então, para que os irmãos tenham uma visão mais ampla aí, esses que são mensageiros de Satanás, eles estão vestidos de pastores, estão à frente de lideranças que aparentemente é do bem, tá? Então, cabe a você, irmãos, buscar a sua preparação em Cristo e buscar uma orientação, né, dentro da palavra do Senhor, buscando e clamando ao Espírito de Deus para que te dê sabedoria, que o Espírito Santo te revele a verdade, tá? Então, esses missionários, esses pastores, esses líderes religiosos, o objetivo deles é propagar e preparar a humanidade para a nova ordem mundial, tá? Então, eles introduzem mentiras, heresias no meio evangélico, tá? A fim de enfraquecer a igreja e de inibir a proclamação do verdadeiro evangelho em nome de Jesus na sociedade atual a qual vivemos. Então, as igrejas atuais, irmãos, ela está infectada de filosofias maçônicas, de teologia de homens
dentro do membro da maçonaria, como o próprio Lutero, ele foi protegido por um maçom, né? Muitos culto do protestante, né, depois dessa reforma protestante, foi feito dentro de lojas maçônicas. Entendeu? Então a própria maçonaria é que trouxe a Igreja Batista, é que fundou. Então a maçonaria está por trás de tudo isso. Não é à toa que as pessoas dão mais valor para homens do passado, se baseiam em teologia de homens, mas não busca imitar, não busca ter um entendimento acerca do maior homem que já viveu e que vive e que o nome dele é vivo, que é Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Aleluia. Oh, Al-Ilahá, glorificado seja o nome dele por toda a eternidade. Então, esses líderes religiosos, infelizmente, irmãos, eles vêm manipulando a sociedade, eles vêm introduzindo instrumento satânico, desenvolvendo projeto, contaminando a igreja e confundindo a mente do povo cristão, tá? Levando essas heresias, apologia ao liberalismo, a parte política, introduzindo através da mídia, de tudo que você possa imaginar, tá? Só que eu venho alertar que o pior ainda está por vir, irmãos, tá? Porque isso é só uma ponta do iceberg, só uma ponta do que ainda esse mundo ainda tem para revelar e tem para acontecer nos tempos dos fins. Porque a maçonaria, ela vem se fortalecendo, sempre foi forte e está contaminando o povo cristão, tá? Os evangélicos, né? Então muitos estão fazendo culto, né? Estão mexendo com o culto por detrás, e você não faz nem ideia, você não conhece. Então o que nós temos que fazer é abrir nossa mente, clamar, dobrar nosso joelho para o Senhor e pedir para que Ele envie o Espírito Santo para que nos dê sabedoria, entendimento e discernimento das coisas. Então nós temos que pensar quantas e quantas almas, irmãos, não está sendo enganada por membros religiosos que têm envolvimento com um culto satânico, que pensa em si próprio, que serve como pedra de tropeço. Eles estão impedindo, irmãos, de você conhecer a verdade, de você entrar no reino de Deus. Então, vai um alerta aqui para que os irmãos possam meditar e pedir ao Senhor, não só ouvir o que o seu líder, o que o seu pastor, o líder da sua célula, o presbítero, o apóstolo ou o bispo anda dizendo. Você tem que examinar na palavra, meditar de dia e de noite, como o Senhor diz. Então, alguns dos ensinamentos que vem dizendo, né, e algumas coisas que vêm sendo promovidas por algumas igrejas atuais, eu não vou ficar citando muito nomes, tá? Porque o meu objetivo aqui é de revelar a verdade para que os irmãos conheçam aquilo que acontece. Então, muitos andam acatando como ensino cristão falas de senhores, falas de pastores e não de Cristo, irmãos. Então eu quero que os irmãos meditem e busquem a unção, a verdadeira palavra que é de Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia, amém.